Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo no nosso canal falando sobre os livros que eu li por aí. E hoje eu tenho eu preciso confessar, esse livro me deu raiva, me deu ódio, me deixou curiosa, me fez não gostar, e aí eu fui rever ele para gravar o vídeo para vocês e eu acabei gostando dele. Então assim, vai de você, tá? O que você achou do livro? Porque, sinceramente, 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson foi um livro que me deu um nó na cabeça, tá? Por quê? Ele é um psicólogo canadense, já gosto dele por isso. Ele é do estado de Alberta, muito legal, uma cidadezinha bem no interior. Ele vai mesclar toda a psicologia dele com a história da vida dele e fases e alguns momentos da vida dele. Mas não é muito forte a vida dele, mas sim os estudos dele. Só que, de primeira lida, ele dá uma viajada legal, assim. Eu não sei se você já leu esse livro, se você teve a mesma percepção que eu. Porque ele dá uma viajada muito grande, assim, de repente ele tá falando de lá. Por exemplo, o primeiro capítulo do livro ele vai falar sobre costas eretas. Porque quando eu comprei o livro, eu peguei, abri, li o sumário, porque todo mundo me indicava esse livro e falava que eu precisava ler esse livro, e aí eu cheguei na livraria e eu olhei o sumário, e eu fiquei assim, cara, bem legal, né? Tipo, costas eretas, não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. Achei legal, tipo, me chamou a atenção os nomes dos títulos. Só aí você vai lendo o livro, por exemplo, Costas Eretas. No capítulo de Costas Eretas, você imagina que ele vai fazer um estudo, que nem a Amy Cuddy, né? Tipo, sobre presença, sobre postura, linguagem corporal e blá blá blá. Aí ele vem com uma história meio maluca de lagosta, de como as lagostas vivem hierarquicamente e como que o reino animal, porque quando você se mostra mais ereto, mais poderoso, as pessoas elas reagem isso com você, então elas se respeitam mais. E ele vai vir e falar que no nosso meio humano, nós também somos animais e que quando nós estamos mais eretos, aí sim, as pessoas têm mais respeito, aquela pessoa pode ser importante, por quê? Porque a postura dela. Então assim, ele viaja bastante, na minha percepção ele viaja muito, porque assim, teve até vezes que nesse livro eu tive que voltar várias vezes para, o que ele tá falando, Então assim, eu achei um pouco complicada a linguagem dele, me senti um pouco burra, me senti um pouco assim, meu Deus, não tô acompanhando o raciocínio desse cara. Mas enfim, finalmente no livro assim, ele tem percepções assim, no meio de toda a filosofia dele, tem coisas muito interessantes que falaram muito comigo. Beleza, falamos das lagostas e da costa ereta, e aí ele também vai falar um negócio muito legal sobre postura, que é quando a gente vive muito, com as costas muito para baixo, ele fala que o nosso corpo começa a produzir uma tal de serotonina, falta de serotonina no nosso corpo. Então, nosso corpo, porque a gente já tá assim, então a gente já fica mais preguiçoso, com mais disposição, a nossa vida já começa a ficar ruim, tudo começa a cooperar para que você fique mais down, mais triste, mais melancólico. E que se você esticasse as costas, a sua vida começaria a melhorar. Enfim, o livro, se você ler esse capítulo, vai abrir bastante a sua cabeça sobre postura. É bem interessante, tirando as partes do lagosto. Enfim, vão ser 12 regras para a vida, 12 capítulos, cada capítulo um tema. Cara, a maioria vai ser assim, sobre como você ser um ser humano melhor, como você ser um ser humano mais legal, como se lidar mais com as pessoas. Ele vai falar sobre amizade, sobre você se envolver com as pessoas certas, e aí ele vai trazer a história dele, falando que ele tinha lá uns amigos que estavam usando droga e aquilo dificultou ele, porque como eles moravam numa cidade pequena, então todo mundo conhece você.
Diferente de uma cidade grande, que se você fizer besteira, beleza. Mas se você fizer uma besteira numa cidade pequena, todo mundo sabe. E todo mundo sabe quem é você. Muitas das regras que ele vem fazer, e eu não vou listar uma por uma aqui no livro, mas a maioria é assim, cara, priorize você. Seja um pouco egoísta, dá preferência a você. Veja mais dentro de você do que fora. Fale mais a verdade. E respeite o que os outros estão fazendo, que nem ali o caso dos skates, né? Outra coisa que ele vai falar bastante, assim, ele vai filosofar, ele vai entrar no mundo, ele vai falar sobre Bíblia, sobre Adão e Eva, sobre a saída do Adão e Eva no Jardim do Éden, vai falar sobre Caim e Abel, sobre o quanto dentro da nossa alma, pega essa, quanto dentro da nossa alma existe uma serpente que sabe o que é o mal e o bem, e que é dentro de nós que a gente precisa lidar com as vozes, que a pior serpente que existe está dentro de nós, que são as vozes que a gente fica escutando, que são as vozes que a gente deixa levar na vida em fazer ou não fazer as coisas. Essa é a linguagem do Peterson. Então, assim, você tem que ter paciência. E ele vai falar bastante sobre educação de filhos, também é muito legal. Percepções dos nossos filhos. Tem até um capítulo que fala sobre a gente não crie crianças que você teria vergonha, uma coisa assim. Não deixe que seus filhos façam algo que você sentiria vergonha deles. Então, assim, vamos imaginar. Ninguém quer ter um filho que não obedece. Ninguém quer ter um filho que faz você passar vergonha na rua, que faz escândalo no mercado, né? Ninguém quer um filho assim. Porém, ele vai dar bem assim na cara, falando que, cara, o filho que você tem é decorrente da forma que você educou seu filho. Então, se você não quer ter essas vergonhas, eduque os seus filhos. Discipline os seus filhos. Porque é da família que vem o ensino, né? De como ser um bom ser humano, de como de como estar em sociedade, como que é o comportamento de uma pessoa coerente na sociedade. Essa é a linha desse capítulo. E ele fala assim e é muito interessante isso, porque as pessoas, se você for refletir, e talvez você não concorde comigo, mas a sociedade, quando você recebe uma criança na sua casa, vou dar esse exemplo, você não quer uma criança chata. Você não quer uma criança birrenta, você quer uma criança legal, você quer uma criança simpática, que se comporte, você quer uma criança que... Só que isso vem do ensino dos pais. E não tem de onde outro, não tem como você deixar que a professora faça isso, você deixar que alguém aí da vida faça. É os pais. E o último capítulo do livro, ele vai falar sobre você acariciar um gato. E na real é a ideia de você simplesmente encostar na natureza, que às vezes a gente tá tão frenético na nossa vida e nos nossos problemas, e que na verdade o grande lance, às vezes você dá um carinho num gato, tudo se acalma, só porque você encostou na natureza, só porque você deu um tempo em tudo. E às vezes você vê um gato, você nem tem tempo para isso. Então ele traz a ideia de você ter mais esse cuidado, ter mais essa paciência, e principalmente em ser um ser humano melhor, mais querido, mais sociável com todo mundo, e entender as limitações de todo mundo, principalmente olhando para dentro de si. É uma conversa, se você gosta de psicologia, é um livro bem interessante para psicologia, para desenvolvimento, né, pessoal como ser humano, e principalmente para pais. Eu acho esse livro muito legal para os pais, tem bastante sacada muito legal sobre educação de filhos, muito legais mesmo. Se você tem interesse de ler, esse aqui foi o livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. E se você já leu, por favor, comente aqui se achou fácil, difícil a leitura, se discorda totalmente de mim sobre o livro, sobre o autor, ou o que você achou, tá bom? Comenta aqui embaixo pra mim, eu vou amar saber a sua opinião, e até o próximo vídeo.